Amém. A paz do Senhor a todos. Amém. É um grande prazer poder mais uma vez falar aquilo que o Senhor tem reservado para a sua igreja. Não sou eu, mas é o Espírito Santo que está em mim, que está em cada um de nós, que vai testificar de cada verdade. Amém? Quem estava ontem no culto de ontem? Amém. Acordaram e fizeram aquilo que eu te falei? Declarando serem filhos e filhas? Tem que praticar todo dia, declarando sobre si. Obrigado, Senhor, que tu me tiraste da onde eu não era parte daquilo e me trouxeste para o teu reino. Me fez filho, me fez filha. Precisam realmente declarar isso todos os dias, até que isso se torne algo tão convicto no seu ser, que nada ao teu redor vai te mover diferente do que agir como um filho e filha do Senhor. Amém? Vocês podem sentar. Eu quero iniciar algo, vou criar um pano de fundo aqui, eu quero ser bem simples e o que o Senhor colocou no meu coração é uma direção aonde essa cidade depende de cada um de nós. Ok? O Senhor, eu espero que vocês, cada um aqui, entendam que a salvação, você não é salvo, veja bem o que eu vou falar, tá? Com todo o amor do meu coração, com todo o entendimento que eu consegui até agora através da palavra. Você só vai ser transformado através da palavra. Não tem outra maneira. Não é a oração que vai te transformar. A oração tem seu lugar na igreja. Ok? É muito importante que entendamos isso. Se queremos parecer com Ele, se queremos parecer com filhos e filhas do Senhor, se queremos ser moldado aquilo que Ele nos criou para ser, só através da palavra. Por isso que Ele diz lá em João 8, né, que se as pessoas, se lido muito, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, não é isso? É isso? Mas um versículo antes, Ele está dizendo aos seus discípulos, nós todos somos discípulos, que se nós obedecermos a sua palavra, andarmos nela, nós vamos conhecer a verdade, aí nós vamos ser transformados, nós vamos ser libertos. Amém? Então, eu quero fazer essa introdução, primeiro reforçando que nós não somos salvos para ir para o céu. O céu é consequência, pessoal, da nossa salvação. Prestem atenção aqui, olhe para mim. Nós não somos salvos para ir para o céu. Nós somos salvos para ser transformado à imagem e semelhança do Deus Todo-Poderoso. Vocês entendem isso? Essa é a verdade do Evangelho. Jesus veio nos restaurar. Restaurar o quê, evangelista Roberto? É restaurar o nosso valor original. Aquilo que Ele nos criou para ser antes do pecado. Eu sempre bato nessa mesma tecla, porque não é algo que é ensinado com frequência. E nós precisamos entender que somos salvos
para ser transformado à imagem do Senhor, porque a imagem nós estávamos separados da imagem, nós estávamos separados de ser semelhança de Deus, nós não éramos filhos, filhas, nós não tínhamos o Espírito de Deus até o momento em que você aceitou Cristo. Naquele momento em que você recebe Cristo como Senhor de sua vida, você é conectado ao céu, é automático. O Senhor, o Deus, Ele nos ama tanto que Ele envia o seu Espírito para nos selar. É uma garantia. Ele está dizendo, eu estou garantizando que você agora é um Espírito comigo. Amém? Então, mais uma vez, o Paulo nos dá esse conselho, é bom ser repetitivo. Essa é parte do Evangelho. Jesus repetiu muitas coisas várias vezes para que seus discípulos entendessem. Ok? Então, primeiro, nós somos filhos e filhas do Altíssimo por causa de Jesus Cristo. Nós somos adotados. Ok? Ok? Não é gostoso isso? Né? Então, nós temos que dar glória por isso, porque realmente, aqueles que não têm Cristo, eles não são filhos, eles são criaturas de Deus. E aquelas criaturas, eles precisam conhecer a Deus, precisam conhecer a Cristo. E como que eles vão conhecer? Como? Através de mim e você. Não tem outra maneira. O Senhor não vai mandar um anjo para cair na frente de ninguém e dizer, seja salvo. Não existe isso. Nós somos o exército do reino na terra. Ok? Satanás não tem poder, gente. Satanás está vencido. Para de pôr pôr Satanás em pedestais, que tudo é Satanás. Não. Ele não tem poder sobre o povo de Deus. Amém? Ele não tem poder. Se você ler primeiro as cartas de João, você vai entender lá em 1 João capítulo 4. Ele não tem poder sobre nós, a não ser que você dê poder. A não ser que você abra brecha. Aí ele vai te envolver com as mentiras dele. Mas do contrário, você é livre. Todos nós somos livres. Amém? Livres. Livres. Agora, essa liberdade requer o quê? Requer que nós entendamos quem somos nele e como ele nos vê. Por causa do sangue de Cristo. Ok? Ele nos predestinou para este momento. Efésios capítulo 1, por gentileza. A gente vai pular de algumas escrituras para que eu sou um expositor, eu não gosto de... Eu imagino Cristo pregando. Glória a Deus. E eu busco fazer a mesma coisa. Porque Ele nos disse que sejam meus imitadores como filhos amados. E se eu amo, é exatamente o que eu vou fazer, presbítero e pastor. Não é isso? Temos que fazer aquilo que Ele nos ensina. Ele diz, como filhos amados, sejam meus imitadores, amando o vosso próximo. E quem é o vosso próximo? Quem é o vosso próximo? O seu inimigo é o seu próximo? Sim. Com certeza. Ele disse, se nós amamos aquele que nos ama, nós estamos fazendo exatamente como os gentios. Mas se amamos aquele que nos persegue, olha só, aí somos filhos de Deus. Vê como é sério? Por quê? Porque aquele que supostamente é o nosso inimigo, foi criado por ele também. É filho dele também.
Aleluia. Amém? Então, o elo da perfeição, a base do Evangelho, é nós nos tornarmos essa criatura nova. A base do Evangelho é nós nos tornarmos amor. Ok? Nós vamos ler alguma coisa sobre amor hoje e eu vou dar a compreensão para que nós possamos entender como viver sendo amor. Ok? Hoje vai ser exatamente isso que o Senhor colocou no meu coração. Lá no versículo 3 da carta de Efésios, vocês, como eu já falei, quem tem escritura, por favor, siga. A minha versão é a versão King James, o rei Tiago, e possivelmente a maioria tem o Almeida, a versão Almeida, que tem algumas pequenas diferenças nas palavras, mas o assunto é o mesmo, tá? Então nós vamos ler aqui. E eu vou dar o entendimento dessa escritura, ok? O Senhor nos mostra aqui quem somos antes da fundação do mundo, ok? É exatamente o que ele está nos mostrando aqui na primeira carta de Efésios, no primeiro capítulo, desculpe, de Efésios. Ele diz, Paulo escrevendo, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Vocês notaram algo aqui? Que não é no futuro e nem é no presente. Ele já nos abençoou. Nós já somos parte do reino. Ok? Somos partes do reino. Está falando para santos. Está falando para crentes. Ok? O crente é um santo. Entenda isso. Tá? O que é santo? A palavra santo vem do grego dizendo que você é separado. Quando recebemos Cristo, nós somos separados do mundo. Somos tirados do mundo das trevas e trazidos para o reino de luz. Isso é a separação que Deus faz. Ok? Então, conforme Ele nos escolheu, ou seja, nós temos todas essas bênçãos espirituais, porque conforme Ele próprio, o Deus Todo-Poderoso, Ele nos escolheu nele mesmo, antes da fundação do mundo. Veja bem. É muito importante nós entendermos o que é predestinação, ok, gente? Já que eu estou lendo isso aqui. Não ache que existe dois povos que Deus criou, um para ir para o inferno e um para ir para o céu. Isso não existe. Porque Deus, Ele é onisciente. Ele já sabe o fim desde o começo. Então, quando eu aceitei a Jesus, o Senhor já sabia que eu tomei aquela decisão, porque eu ouvi a voz do Senhor. Amém? A mesma coisa aconteceu com cada um de nós. Nós ouvimos a voz do pastor e então nós nos rendemos a Ele. Ok? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Então, como Deus ele vive numa dimensão que não é cronológica de 24 horas, 12 dias e 12 noites, ele vive numa dimensão eterna, ele já vê o fim desde o começo. É como se eu olhasse um filme e soubesse o filme desde o início até o final. Então, quando eu vejo tudo o que acontece no filme, eu já sei o que vai acontecer com o mocinho e com o bandido. Certo? Então, é assim que o Senhor nos vê. Então, todos são predestinados. É da vontade do Senhor que todos sejam salvos. Aleluia. Todos. Mas é necessário dar o passo. Por isso, nós temos
o direito de escolha. Ele não quer robô. Ele quer pessoas que possam realmente fazer a decisão de estar com Ele para sempre. Então, quando você faz a decisão de estar com o Senhor para sempre, você está dizendo: Senhor, eu não quero mais a vida que eu tinha, eu quero a vida que o Senhor me criou para ter. Aleluia. Amém? Então, Ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos o quê? Na fundação do mundo, que devemos ser santos, sem culpa, diante dele, em amor. Vocês estão lendo aí? Primeiro Efésios capítulo 1, versículo 4. Conforme ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo, que devemos ser santos, sem culpa, diante dele, em amor. Então, quando temos Cristo, por favor, não tenha uma mente de culpa. Porque Ele apagou todo o problema, Ele limpou tudo. Vocês estão me pegando? Vocês estão entendendo? Ele limpou tudo. A sua vida suja já não é mais suja, agora é branca, como a neve, diante do Pai. Vocês estão me entendendo? Vocês estão me entendendo? Amém? Veja bem, versículo 5. Ele nos predestinou para filhos de adoção por Cristo. Ele nos predestinou para filho de adoção através de Cristo para si mesmo, segundo a complacência da sua vontade. Porque se ele não quisesse, ele não o faria. Concorda? Concorda, gente? Então, por isso que ele diz aqui, ele coloca essa frase, segundo a complacência da sua vontade, segundo o seu interesse, segundo o que ele realmente queria que fosse. Assim acabou. Aleluia. Amém? Por quê? Porque quando ele estabeleceu a humanidade antes do pecado, ele estabeleceu aquela criatura. Nós todos éramos... Vamos dar um exemplo aqui. Se Adão, no momento em que Satanás tentou, ele tivesse, ao invés de ter seguido Eva, ele tivesse repreendido Satanás e mandado ele para fora do planeta, todos nós estaríamos vivendo sem dor, sem pecado, sem morte, estaríamos vivendo eternos como fomos criados para ser. Vocês entendem isso? Por isso a árvore no meio, ele diz, se comerdes daquele fruto do bem e do mal, então o que vai acontecer? Vai morrer. Se Adão não come, não ia existir morte. Os filhos de Adão, que somos nós, que viemos de Adão, todos iriam nascer no seu tempo correto, de acordo com a vontade do Pai, mas seríamos todos eternos. Todos. Davi estaria ainda vivo, Abraão ainda estaria vivo, Moisés ainda estaria vivo, e todos os santos e todos o planeta não existiria. Hospital, não existiria prisão, não existiria cemitério, não existiria nada disso. Faz sentido para vocês? Essa foi a criação do Senhor. Por isso que ele tomou a decisão de enviar Jesus Cristo como o último Adão, ok? Para restaurar o que foi perdido por Adão. Adão tomou a natureza do inimigo. Então agora ele veio trazer a natureza dele novamente para aqueles que se rendam, entendam a verdade do Evangelho, possam se render e voltar à presença dele. Esse é o amor dele. Nós só vamos amar ele se entendermos o seu amor primeiro.
E o seu amor é exatamente pela criatura que ele criou antes do pecado. Nós somos essas criaturas. Então, por isso que ele envia Jesus Cristo, para que através de Cristo Jesus nós possamos voltar a ser aquilo que ele nos criou lá no início, antes do pecado. Por isso que ele diz aqui, que nós, conforme ele nos escolheu antes da fundação do mundo, para que sejamos santos e sem culpa diante dele em amor, porque amor é a imagem de Deus, Deus é amor. Então ele nos criou para sermos amor. Aí vocês vão ver os exemplos, como é muito lindo, como a gente realmente entende como andar em amor. E nos predestinou para sermos filhos por adoção, né? Em Cristo Jesus para si mesmo, segundo a sua complacência da sua vontade, para louvor da glória da sua graça, pela qual nos faz aceitável a si mesmo pelo amado, em quem temos a redenção pelo sangue, o perdão dos pecados, segundo as riquezas da sua graça. Amém? Estão prontos para se tornarem amor? É muito interessante. Quando eu entendi isso, isso faz uma diferença grande. Muito grande. Aí você vai olhar para trás e vai dizer, uau, agora eu tenho liberdade. Ok? Então vamos para 1 Coríntios, capítulo 13. Espírito Santo de Deus, Ok. Chegamos aí? Capítulo 13, pessoal. O capítulo 13 é o capítulo onde nós devemos estudar todos os dias para lembrar como ser amor. Ok? É simples. Mas vai requerer coragem. Vai requerer muita coragem. Ok? Essa é a maneira que o Senhor quer que andemos. Esta é a maneira pela qual o Senhor quer que andemos. Foi assim que ele andou sobre a terra. E foi assim que ele nos deixou o exemplo. Ok? Ele diz: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, eu me tornaria como um bronze ressoante ou um símbolo tilintante. É uma palavra muito difícil, né? E ainda que eu tivesse o dom de profecia e entendesse todos os mistérios e todo o conhecimento, e ainda que eu tivesse toda a fé, de tal maneira eu não pudesse de tal maneira que eu pudesse remover montes e não tivesse amor, eu nada seria. Pode imaginar, pastor? Nós termos todo o conhecimento, termos toda a fé, ser o melhor expositor da palavra neste mundo, mas se nós não tivermos amor, de nada vale. Se nós não somos amor, de nada vale. E ainda que eu distribuísse todos os meus bens para alimentar os pobres e ainda entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, de nada se aproveitaria. Nada. Ele diz lá em 1 João, capítulo 3, que se nós não amamos, nós não somos filhos. Mas se amamos, nós conhecemos a Ele e somos filhos.
É muito direto. Então o amor é o elo de tudo. O amor, ao ser transformado nessa nova criatura, tudo sofre. O amor tudo sofre. É benigno. O amor não é invejoso. O amor não se vangloria, não se envaidece. Ele não se comporta indecentemente. Não busca os seus interesses. Não se ira. Não pensa mal. Não se regozija com a iniquidade, mas se regozija com a verdade. Sofre todas as coisas, crê em todas as coisas, espera em todas as coisas e suporta todas as coisas. O amor nunca acaba. E por que a gente tem tanto problema dentro da igreja? Deus santo. Não é? Vê como é importante entender ser amor. Mas havendo profecias, elas falharão, havendo línguas cessarão, havendo conhecimento desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era criança, falava como criança, entendia como criança, pensava como criança, mas quando eu me tornei homem, eu coloquei de lado as coisas infantis. Porque agora vemos através de um espelho, sombriamente, mas então veremos face a face. Ao viver, veja bem, há uma maneira de interpretar isso aqui, e eu vou mostrar a minha, que o Espírito Santo, para mim, foi a maneira que ele me mostrou. Ok? Como a carta está falando de se tornar amor, ok? Se não nos tornarmos amor, nós vamos ver como através de um espelho sombriamente. Mas se nos tornarmos amor, nós o veremos face a face. Por quê? Porque nós somos a sua imagem. Vocês pegaram? Agora eu conheço em parte, mas então conhecerei como bem sou conhecido, que é exatamente a imagem e semelhança dele. E agora permanece a fé e a esperança e o amor. E estes três, mas o maior de todos é o amor. Amém? Se nós não andarmos, não começarmos a acordar todos os dias para andar, para se tornar este amor, sabe o que vai acontecer? Nós vamos caminhar, nós vamos estar acordando para nós mesmos. São dois lados da moeda. Ou você anda em amor, se você anda em amor, você está negando o seu eu, porque o amor não busca seus interesses. Lembra? O amor não se vangloria. O amor não se envaidece. O amor não se regozija com a iniquidade. Estão me entendendo? Por que é tão importante o amor? Porque Deus é amor. Ele é um Deus de relacionamento. Ele é um Deus de relacionamento. Como que você pode ter um relacionamento com alguém e não ter contato com essa pessoa? Não tem como.
Relacionamento é exatamente o que Deus propõe através de Cristo Jesus. Que nós possamos, através da sua verdade, ser transformado aquilo que Ele nos criou para ser, para que possamos andar nesse relacionamento diariamente. Então ele inicia lá em Gênesis, quando ele cria o homem. Você vê que ele leva um tempo até tirar a mulher das costelas do homem. Não é verdade? Por quê? Porque ele estava sendo ensinado pelo Senhor como ser esse amor. Porque quando a mulher viesse, o homem ia amar a mulher incondicionalmente. Amém? Porque ele não criou o homem e a mulher para andarem separados. Ele criou os dois para que, através de um, foi criado dois. E através desses dois, se tornaram um. Pegaram? Aleluia. Ele criou Adão. De Adão, ele trouxe a mulher. De um, ele fez dois. E desses dois, eles se tornam um novamente. Amém? Temos que entender a hierarquia de Deus. A hierarquia de Deus é família. Ele tem o homem como o sacerdote da casa e a mulher como a disjuntora. Ela não é empregada do homem, por favor. Ela é a disjuntora. Ela deve respeitar o homem assim como ela se submete a Deus. Da mesma maneira, o homem deve amar a sua esposa como Cristo ama a igreja. Aleluia. E assim se deu por ela. E como é esse se dar por ela? Quando nós amamos, a palavra diz que nós não buscamos os nossos interesses. Porque o amor não acaba, o amor não falha. Então, se está falhando, é porque eu estou olhando para mim ao invés de olhar para o meu próximo. Porque se nós não negamos o nosso eu, nós vamos olhar para nós próprios, não vamos olhar para o nosso próximo. Essa é a maneira como Jesus nos ensina para que possamos realmente negar o nosso eu. Porque se nós tentarmos salvar a nossa vida, nós vamos perdê-la. Quando ele diz, se você tentar salvar a sua vida, ele está dizendo, se você começar a olhar para você, você vai perder a sua vida. Mas se você perder a sua vida, ou seja, negar o seu eu por minha causa, então você vai viver. Você vai achar vida. Oh, glória! Amém? Então, amor, muitas pessoas eu vejo dizer dentro da igreja, eu amo, mas ele lá e eu aqui. Eu amo aquela pessoa. Não. Imagina se Jesus fala isso contigo. Imagine. Ele é o nosso exemplo. Nós precisamos olhar para ele em tudo. Quando alguém nos faz um mal, nós não pagamos com o mal. Nós pagamos com o bem. Por quê? O amor, ele cobre o quê? Uma multidão de pecados. Não foi isso que Jesus fez? Ele nos cobrou algo? Pessoal, ele nos cobrou algo? Mas ele nos amou primeiro. E através do seu amor, foi coberto
uma multidão de pecado que nós tínhamos. Aleluia. Fomos limpos, completamente lavados no Deus sangue dele. poderoso. Aleluia. E ele nos pede para ser o mesmo. Porque a pessoa que vem, te ataca ou que faz alguma coisa desagradável contigo é porque ela não sabe quem ela é. E se você tomou a decisão de andar como Cristo, ser esse amor, é o que essa pessoa está precisando. Ela está precisando de Cristo, pastor. E aonde está Cristo? Dentro de cada um de nós. Ele disse que Ele nunca nos deixaria. Nós não precisamos sentir o Senhor, pessoal. Se nós sentirmos a presença de Deus, é maravilhoso. A glória dele é linda. Mas se nós não sentimos, não quer dizer que ele não esteja em nós. Porque nós vivemos é pela fé. Se nós buscarmos entender e estar convicto de que ele está diariamente dentro de nós, que nós não vimos para a igreja para buscar a presença de Deus, mas sim para adorá-lo. Aleluia. Porque ele já está conosco, ele nos promete isso. Ele diz: não te deixarei nem um dia de vossas vidas. Então, por isso é importante o conhecimento da palavra diária. Lembra que eu falei ontem? Se você não pegar cada livro do Novo Testamento e aplicar na sua vida, você vai perder muito desse entendimento de que nós deveríamos ter. A igreja está montada num monte de divórcio nos nossos dias. Jovens que só pensam em viver suas vidas. E, infelizmente, é pela falta desse entendimento. Porque se houver o ensino a partir daqui para lá, para que vocês se tornem como Cristo e ande como Ele, então a cidade vai saber que há um povo diferente aqui. Aleluia. E então o Espírito Santo vai convencer, através do ensino correto do Evangelho, corações a andar, a se entregar a essa verdade. Jovens se tornarão imagem do Senhor. Divórcios cairão por terra. Porque quando há divórcio é porque a pessoa está pensando em si próprio. E se o amor nunca acaba, eu não sei o que vai se passar com essa pessoa. Os meus aconselhamentos é bem curto. Presbítero. Por quê? Se alguém está com problema, é porque está olhando para si. Se você está sofrendo com algo, é porque você está olhando para si. Porque se você realmente negar o seu eu, você não tem direitos. Um morto não tem direitos. Como é que eu vou ter direito de alguma coisa se eu morri para mim mesmo? Se agora quem vive em mim é o Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Não são só palavras, pessoal. Eu realmente tomei isso seriamente há 4 anos atrás. Eu entreguei minha vida a 12, mas eu entendi isso há 4 anos. Não aconteceu do dia para a noite e ainda está acontecendo muitas coisas. Mas eu amo meu Salvador e amo quem sou nele. Aleluia. E é isso que eu tento passar para congregações. Eu não preciso estar aqui presente, só precisa que ele e vocês entendam
e comecem a andar nesta verdade. Não é sobre emoções, não é sobre sentimentos. Devemos realmente nos afastar disso, porque isso é parte do homem velho. O único sentimento que nós ganhamos no homem novo é amor. E quando amamos, nós sofremos, é claro, mas não sofremos por questionar Deus, o porquê que Ele não faz isso ou aquilo, mas sofremos porque vemos irmãos ou irmãs que não entenderam a verdade e que você está sofrendo pela salvação da pessoa. Aleluia. Vocês estão me entendendo? Vocês estão me entendendo mesmo? O Espírito Santo é exatamente a pessoa pela qual foi enviado para nos capacitar a andar como Cristo. O Senhor diz, em 1 João capítulo 2, que se dissermos estar nele, devemos andar como ele andou. Que assim como ele está na luz, o que ele diz? Que andemos na luz assim como ele na luz está. E se nós não andamos na luz, porque somos luz, nós somos mentirosos, e a verdade não está em nós. Você pode ler lá em 1 João capítulo 1. Ele diz que se nós tivermos o desejo de vê-lo um dia e de se tornar como ele é, nós seremos aperfeiçoados, assim como ele é perfeito. Você pode ler 1 João capítulo 3. E que o amor, se nós amamos, nós o conhecemos e somos filhos. Se nós não amamos, nós não o conhecemos. O amor é o que nos dá a confiança naquele último dia. E assim como ele é, sejamos nós neste mundo. Está em 1 João capítulo 4. Então João dá uma sequência de ensino de como andar em amor, desde o capítulo 1 até o capítulo 5 de 1 João. Você vê como é importante nós pegarmos essa verdade e aplicar? Se nós temos problemas em casa, é porque um está olhando para si, ou os dois estão olhando para si. Mas se nós realmente temos o desejo de agradar o Senhor e de estar no caminho da salvação, você precisa ter certeza da sua salvação. Porque se a trombeta tocar e você estiver vivendo para você, você vai ser pego de surpresa. Porque ele diz que se você não negar o seu eu, você não tem parte com ele. Não tem. É muito sério a salvação, pessoal. O preço que ele pagou, Isaías diz que ele ficou irreconhecível mais do que qualquer homem existente na face dessa terra. Ele ficou irreconhecível assim como Adão ficou irreconhecível quando pecou. Então, Jesus ficou irreconhecível para que nós pudéssemos ser reconhecidos. As dores que ele suportou, nenhum homem poderia suportar. Pela lei da justiça, nem ele podia morrer, a não ser que ele entregasse a própria vida. Vocês entendem isso? A maneira como bateram nele, nenhum homem conseguiria passar nem da primeira hora.
Mas ele conseguiu 3 horas. Até mais, porque ele ficou à noite na casa do sacerdote, apanhando, sendo cuspido. Isso deveria fazer a gente pensar, porque ele veio restaurar, sofreu aquilo tudo por amor, sofreu aquilo tudo com... Ele sabia todos os passos, ele falou com seus discípulos antes que ele iria, e os fariseus e os sacerdotes da lei, os mestres da lei, iria tirar a vida dele, ele já sabia. E nem assim ele recuou. Ele fez com prazer, porque ele sabia que se ele viesse habitar em cada um de nós seríamos transformados aquilo que ele nos criou para ser lá no início, antes do pecado. E ele fez isso, ele fez tudo o que fez para vir habitar dentro de cada um de nós. Então eu peço a vocês que leve a sério todos os dias. Levante suas mãos e dê graça a Ele pela sua vida nele, não pela sua vida. Se você está passando por dificuldade de alguma coisa, é exatamente o momento certo para olhar para Ele e dizer: Senhor, me livra desse sentimento de que porque quando nós estamos preocupados com algum problema que temos, muitas das vezes nós vamos questionar o Senhor, quando deveríamos estar livres disso tudo. Livres. Porque se estamos firmes na rocha, o que vai acontecer? Vai vir um vento, vai vir a tempestade e não vai derrubar aquela casa. Não é verdade? Não é verdade? O mesmo evangelho que foi pregado para o que construiu a casa na rocha, foi pregado também para o que construiu a casa na areia. E que exemplo Jesus está dando? Não é sobre a sua vida, não é sobre o que você está passando, é sobre quem você é nele. Porque se você acordar todo dia para ser filho e filha, todas as promessas são sim e amém, então as promessas vão começar a tomar efeito na sua vida. Para fechar, eu quero que vocês entendam bem isso. As promessas são todas sim e amém. Mas precisamos conhecer as promessas. Ontem nós estudamos uma delas, não foi? Mateus 6,33, se a gente buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, essa é uma promessa. E o sim e o amém, aonde que está? Ele vai nos dar o que a gente precisa. Né? Então, por que nós estamos fazendo lista de coisa, pedindo a Ele, se Ele diz, busque primeiro o reino de Deus e a minha justiça, e eu vou te dar o que você precisa? Então, está demonstrando, não precisa me pedir. Eu sei o que você precisa. Aleluia. Então gaste seu tempo orando pelo teu irmão que está doente. Gaste o seu tempo orando para que o Senhor possa vir aqui trazer pessoas para que conheçam o Evangelho. Gaste seu tempo em oração, plantando semente na rua, no abrigo, no orfanato, para que essas pessoas possam receber a salvação. E se você fizer isso da maneira simples como você é, de coração, o Senhor vai agir através de você, porque a única maneira de revelar o Senhor é através de cada um de nós. Agora, se você gasta o seu dia, as suas horas livres no telefone, você está perdendo o seu tempo. Se você está gastando o seu momento livre
pensando em coisas da sua vida, você está perdendo o seu tempo. E Ele nos deu talentos para que nós multipliquemos. E esses talentos têm a ver com almas. Amém? Então, por isso que Ele nos deu a palavra, gente. Eu não sou um pregador de gritar, eu sou um pregador de expor as palavras, entendeu? Jesus não gritava, não esperneava, não fazia nada disso. A gente lê as passagens do Senhor, é como você está comendo o melhor alimento que você jamais imaginaria comer. E Ele, passo a passo, Ele vai mostrando aos seus primeiros discípulos, você pode fazer isso. Se você orar, você vai multiplicar o seu alimento e vai alimentar muitos. Se você orar, veja que a oração, ela tem que ter base no amor. Tudo tem que ter base no amor. Se você orar sem base no amor, não passa do teto. Entenda isso. Então, quando tem base no amor, então você não está buscando para si, você está buscando para o seu próximo. Porque você sabe que ao buscar para o seu próximo, você está buscando fazer as coisas que é concernente ao reino. Então, quando você busca primeiro o reino, então o Senhor vai acrescentar o que você precisa. É simples. O que mais tem é gente doente aí fora, gente. Vá no hospital. Vai na rua. Se juntem, se unam num só propósito. Quero ser como Cristo. Essa igreja aqui vai parecer com Cristo, pastor. Não é vir só aqui 1, 2, 3 vezes na semana, cantar, louvar. É muito importante. Nós se reunimos para sermos movidos em amor e boas obras. Isso é o que a palavra diz. E para sermos capacitados a parecer com Cristo. A dar testemunha do que fizemos com a nossa vida durante o dia. Eu consegui aquele irmão. Irmão veio hoje. Uau! E não? Isso tem que começar de dentro de casa. Ser esse amor. Porque o Senhor diz que o julgamento começa por dentro da casa dele. Amém? Então comecemos a dedicar a nossa vida um para o outro. E se o outro não quer entender, ame. Porque o Senhor diz que quando um não quer entender, você santifica aquela pessoa. Você não salva, você santifica. Porque a pessoa vai estar vendo a sua maneira de viver no Senhor. E vai chegar uma hora que aquela pessoa, se ela não dobrar os joelhos, se ela não se render, ela vai comparecer um dia diante do Senhor. E qual é o nosso propósito? É de estar com Ele para sempre. Não é de ser colocado para o lado esquerdo porque eu não quis entender. Ele não vai entender isso. Ele vai dizer, sai de mim, eu não te conheço. Quem quer ouvir isso? Isso é duro. Isso é a pior escritura que para mim, em toda a escritura. Imagina. Quem quer isso, gente? O preço que o Senhor pagou para que nós fôssemos libertos. Fomos restaurados à imagem e semelhança dele para andarmos em amor. Essa é a verdade do Evangelho. Comece a perdoar hoje. Mesmo que você esteja certo. Ligue, me perdoa. Quebre a corrente do mal. Porque enquanto houver brecha, vai haver sofrimento. Perdoe. E comece a andar em amor. E você vai ver as coisas ser transformadas nessa casa, Senhor.
Não é, pastor? Amém? Então vamos ficar de pé. O Espírito Santo está no meio nosso. Está em cada um de nós. Existe alguém aqui que ainda não entregou a vida a Cristo? Aleluia, Senhor. Existe alguém aqui que quer realmente tomar a decisão de se tornar esse amor e caminhar de forma como Cristo caminhou, junto com todos aqui? Então vamos orar para que o Espírito Santo convença cada coração aqui, para que possamos levar a sério essa salvação. Não é a respeito de recebermos coisas do Senhor. Nós já recebemos. A salvação já foi estabelecida. Jesus Cristo já sofreu o que ele tinha que sofrer. Agora ele está à destra do Pai, aguardando o dia de vir buscar a igreja. Se você quer estar com ele para sempre, se renda, se torne esse amor. Comece a realmente buscar a nova aliança e aplicar na sua vida. E aplicando a nova aliança na sua vida, você vai entender a velha aliança. Não é sobre jargão da velha aliança que nós vamos viver. Nós vamos viver através de uma verdade que nos separa do mundo. Nós vamos estar no mundo, mas não sendo do mundo. Nós vamos amar o nosso próximo e os outros vão falar, mas você está tão diferente. Esses últimos tempos, tem visto vocês ali, estão agindo de forma assim, nossa, e vocês vão nos abrigos, nas prisões, e é isso que tem que ser feito. Porque quando você entrar num lugar desse de trevas, sendo luz e trazendo essa verdade para que se tornem também amor, mostrar que o Senhor veio para restaurar cada um aquilo que eles foram criados para ser antes do pecado, aí você vai ver algo que não há preço. E o Senhor vai estar dando crescimento, porque um planta, o outro rega. E o Senhor dá o crescimento. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, somos gratos, Senhor, pela Tua Palavra. Sem a Tua Palavra não seríamos nada, Senhor. Sem o Seu Santo Espírito para testificar da Tua verdade, jamais conseguiríamos coisa alguma, Senhor. Entendemos, meu Deus, que fomos criados para ser amor. Entendemos, Senhor, que Tu vieste para restaurar nas nossas vidas, para que sejamos aquilo que Tu nos criaste para ser antes do pecado. Entendemos, Senhor, que somos limpos de todo o pecado, que o Senhor, através do Teu Filho Jesus Cristo, fomos apresentados santos, sem mancha, imaculado em Tua presença. E Tu nos aceitou, Tu nos recebeu como filho de adoção através do Teu Filho, para que andemos neste mundo, assim como o Senhor, o Teu Filho, andou. Senhor, te damos graças, Senhor, que as enfermidades cairão por terra no nome de Jesus, que os pensamentos malignos cairão por terra em nome de Jesus, que a coragem no coração de perdoar acontecerá no nome de Cristo Jesus. Que aonde formos,
a tua luz brilhará. Em nome teu, Senhor Jesus. Somos gratos por ter um lugar para te adorar. Sabemos que tu está dentro de cada um de nós. Que nós somos o teu altar. Que nós somos o teu templo. E que tu se entregaste completamente para restaurar a vida tua em nós, para que nós pudéssemos ter vida, e vida em abundância. Somos gratos, meu Pai, pelo teu Filho Jesus Cristo, que é tão maravilhoso, Senhor, que está à tua destra, Senhor, só aguardando para vir nos buscar, Senhor. Espírito Santo, quebranta cada coração, para que possamos ter amor pelo próximo e buscarmos que outros possam conhecer a Ti. Que não haja egoísmo em nosso ser, que não haja orgulho, que neguemos o nosso eu completamente. Ajuda-nos, Senhor, a ser como Tu és. A cumprir com aquilo pelo qual Tu pagaste um grande preço. Obrigado, meu Deus, pelo Teu Filho Jesus Cristo mais uma vez, que está vivo e vivo para sempre, e nos faz vivo, nos faz eterno através do convênio eterno. Somos gratos, Senhor, pelo amor, pela graça, pela misericórdia e pela Tua justiça, Senhor. Enche cada um aqui, Senhor. Enche do Teu Santo Espírito. E que o pastor Carlos, separado e ungido para esta obra, e o presbítero que está, Lázaro, que está dando sua ajuda como segundo aqui. Enche os dois de entendimento e desejo e sabedoria vinda de Ti, Senhor. Para que não desistam, não só da congregação, mas não desistam da cidade, Senhor. Enche eles do desejo, enche eles do entendimento, para que eles entendam que Tu, Senhor, já os cobriu com todo o poder e autoridade para agir no Teu nome, Senhor. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Eu declaro, no nome de Cristo Jesus, a cidade de Capitão Andrade sob os pés de Jesus. E cada um fará a sua parte, como filho e filha, para que outros venham a conhecer o Deus Todo-Poderoso. Em nome de Cristo Jesus, amém. Amém. Cara, Deus, essa noite é muito bom, né? Aleluia. Glória a Deus. Vamos continuar, a Deus, continuar buscando o Senhor, confiando no Senhor.